lá, aqui estamos então para consolidar esse módulo de instalações de equipamentos hidráulicos e sanitários. Eu e o professor Alan. Olá, professor Luiz. Vamos lá para a nossa revisão. Nossa revisão. Passa muito rápido, né? Mas vale a pena nós revermos alguns conceitos. Foram muitos aqui de passado para vocês. É claro, não vamos fazer isso com uma retórica, mas o conteúdo é muito vasto. Então, exige de nós não revisar somente o que foi passado, mas como profissionais de técnico e infraestrutura escolar, nós lançarmos mão de todo o material que foi fornecido, até mesmo do tema que está sendo proposto, e nós jamais pararmos. Exatamente, é um tema que é muito discutido hoje, né? Que é a questão da sustentabilidade, ou a economia dos recursos naturais, que a gente já soube por A mais B que uma hora vai acabar, nada é para sempre. Apesar de ser um recurso renovável, que nem o professor colocou e recolocou a questão das chuvas, da evaporação, o processo de renovação, ele mesmo assim o processo de renovação fica limitado à medida que devolvemos o produto de forma poluída. É verdade. Então temos que cuidar dessa... É verdade. Vamos ver então como é revisão. Tudo que vai ser dito aqui, nós vamos só reforçar os conceitos. Mas vale a pena nós vermos planeta água. Meditar nesse momento, como é que nós apresentamos aqui a captação, a distribuição, consumo de água nas escolas, porque é o nosso ambiente, aonde nós temos que dar atenção. Mas será que é só no ambiente ou na nossa habitação também? Então, o acesso à água potável, dos bebedouros e refrigeradores, porque na verdade os equipamentos hidrossanitários, eles são para ser portabilidade, ou seja, para condução da água. Ela, para ser usada e após o uso. Para isso, nós vimos também os projetos, alguma ideia de projetos, plantas de projetos, estrutura do funcionamento da rede de esgoto e a prática no reparo de equipamentos hidrossanitários. Bem, foram divididos em 8 aulas, onde os temas foram da seguinte forma. Na primeira aula, que foi o planeta água, nós vimos a importância da água no planeta, que foi apresentado como está distribuída a água no mundo e no Brasil. Nós sabemos que a maior parte, até difundido, desde as crianças sabem que o corpo humano é mais água do que massa, né? Do que massa. A Terra é mais água do que terra, o planeta Terra. Agora, como é que está distribuído isso? Lembra dos números? Aqueles números mexem conosco, nós vamos ver o quanto está disponível para nós usufruirmos como água potável, né? Identificar quais os fenômenos causadores da escassez da água. Depois vimos a captação e a distribuição do consumo de água. Ou seja, como eu vou extrair essa água, como consumir. Perfeito? Nesse momento só vimos essa questão. Depois perguntamos ainda, demos algumas perguntas, você lembra de você sabe? Ou você já ouviu falar em tubos de PVC, onde eles entraram para substituir a maioria das tubulações existentes? Por quê? Por causa da vida útil, do material utilizado e um material 100% reciclável, né, professor? Exatamente. Você tem ideia, perguntamos também, você sabe como funciona um vaso sanitário? Tem ideia de quantos litros de água são necessários para a descarga de um vaso sanitário? Lembram disso? Vamos ver se nós hoje retomamos essa questão. Você já utilizou uma torneira acionada automaticamente quando você coloca a mão embaixo dela? Sabe quais os materiais de uma caixa, que são fabricados de uma caixa, ou seja, de um reservatório? Nós podemos usar qualquer material para fazer um reservatório? Perfeito? Avançando. Leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário, definir projeto de instalação, definir planta baixa, interpretar um projeto hidráulico. Pois bem, vimos alguns esboços,
como é que se daria, nós, ao olhar para uma planta, dá para identificar os elementos dessa planta? Estrutura e funcionamento da rede de esgoto sanitário. Como nós demos atenção, passamos aqueles materiais, aqueles endereços, os sites eletrônicos, onde você pode ver a simulação desse processo. E é o que nos toca verdadeiramente, como processar, como é que eu vou devolver esse bem? Como o professor Rafa falou assim, ele é renovável. Mas para ser renovável, será que nós estamos... Que condição nós estamos devolvendo esse produto que nós utilizamos? Né? Opa, aqui, uso racional da água, onde foi uma aula, um momento muito gostoso, muito bom, de rico aprendizado, né, professor? Exatamente. Onde nós tivemos aqui a professora Alzeni, que esteve conosco, compartilhando da experiência, onde nós fizemos aqui, vamos dizer, quase que um fórum, né, professor? Discutindo temas relacionados e outra, nos levando a uma prática, ao uso racional da água. E, por fim, manutenção e conservação das instalações e dos equipamentos hidráulicos, né? Pois bem, voltando para o início agora, ou seja, recomeçando. Planeta Água. Você sabe quanto de água disponível temos para consumo humano no planeta? A água é fundamental para a vida humana. E como será que a água no Brasil está se acabando? O que nosso país... Nós só vemos falar da escassez de água. A água está acabando. Será que nós podemos afirmar isso? Está acabando com a água. Mas nós vimos aqui que a água, ela é renovável. Mas sendo que 70% da superfície da Terra é coberta por água. Desses 70% de toda essa massa, toda essa água que tem do planeta, olhe, 97% estão nos mares. Nós não temos acesso direto a esta água. Precisamos de um trabalho, já se tem estudos, tecnologias para a dessalinização. Palavra assim, opa, a língua deu. Dessalinização, né, professor Alan? Ou seja, tirar o sal da água do mar. Inclusive, professor, alguns países que têm escassez de água, já isso aí digamos assim, já é cotidiano. Né? Se eu não me engano, Israel ficou pioneira nisso por estar numa área desértica onde a água é muito escassa. Né? Então a necessidade de dessalinizar a água para poder consumir foi fundamental para a sobrevivência da própria cidade. Então veja que, enquanto nós tínhamos que, 97% estão nos mares, então se nós conseguíssemos usar essa água, ou seja, aí é uma proposta. Será que se nós usássemos a água do mar, nós conseguiríamos repor as nossas reservas, dos lençóis freáticos, dos mananciais, dos rios, dos lagos? Será que nós conseguiríamos fazer isso? É uma pergunta. Mas cabe a nós fazer uso racional do que nos está sendo ofertado. Ou seja, 1% só desses 70% de água é que está disponível nos rios, lagos e lençóis freáticos, ou seja, que pode ser disponibilizado para o consumo humano. Está aqui a água do mar, a água das calotas polares, que são as encostas dos polos ártico, antártico e ártico, né? Sim. Polo norte e polo sul. Então, aqui água doce nos lagos, nos rios, que somos somente 1%. Desta total de água, 88% da água doce são utilizadas na agricultura. Ou seja, desse 1% disponível se usa na agricultura. Mas será que é de irrigação? Não, não é de irrigação. É que a planta ela extrai água para o crescimento, para a produção dos frutos, né? Então, deste 1%, 88% desta água ainda é usada para as plantas, para a agricultura, de maneira geral, para o reino vegetal, vamos dizer assim? Podemos afirmar isso, né, professor? Sim, com certeza. Para os vegetais. 7% são utilizados na indústria, para processamento, 5% no comércio e para o uso individual. Ou seja, vimos também que uma pessoa
confortavelmente precisa de 200 litros de água, sendo que no mínimo ela precisa de 50 litros de água por dia. Então, já que nós somos técnicos no cálculo matemático, quando nós projetamos isso a nível mundial pela população, olha o que é que que valor nós chegamos. A 1,3 trilhões de litros de água por dia para abastecer, para satisfazer as necessidades humanas no planeta. Agora, quando nós falamos numa questão renovável, nós vamos ver, pera um pouquinho, a água é finita? A água não se multiplica, mesmo que eu tenha técnicas, elementos, reações químicas para extrair água nos diferentes processos, mas o que acontece? À medida que nós aumentamos o consumo, a velocidade que se extrai não é a mesma velocidade de que se devolve. Então ela vai se tornando escassa. Por quê? Eu preciso ter um tempo maior para disponibilizar água. Ou seja, se eu for entrar no ciclo natural. Por falar em ciclo natural, vamos ver aqui o ciclo da água. Quando nós vemos que o processo está em harmonia, é quando esse ciclo ele faz por si só, ou seja, a natureza, na multiforme sabedoria, esse processo, o ciclo da água, ele é constante. Mas, o que eu estou dizendo, na velocidade que nós extraímos e que nós devolvemos, ou seja, nós interferimos nesse processo de fazer o ciclo, fechar o ciclo. Ou seja, se eu tenho a água disponível aqui, vamos botar aqui, nos lençóis freáticos, água doce, eu estou extraindo de alguma forma para o consumo humano. O que vai acontecer? Como eu estou devolvendo essa água? Esse processo de devolução que é um problema, porque normalmente a água vem, ela armazena os águas nos oceanos, tem uma evaporação, tem uma condensação. Eu armazeno a água também nas nuvens. Eu tenho uma evapotranspiração, que é das plantas. Eu tenho um escoamento. Olha o processo todo como ele se dá. Eu tenho a precipitação através das chuvas. Eu tenho o escoamento superficial do degelo. Aí vai ter a infiltração no lençol freático, ou seja, mantendo tudo em equilíbrio. Mas nós chegamos, extraímos esse produto, afetamos ou seja, tiramos do ciclo normal. Agora, nós tínhamos que ser racionais, ou seja, mais ainda, a ponto de como é que nós vamos devolver. Eu tenho uma questão, professor. Eu vejo que se nós tirássemos a água para abastecimento das comunidades, das cidades, somente dos mananciais disponíveis que estão na superfície dos rios e lagos. Ou seja, é como se é o que estava ofertando para nós. Quando nós começamos a afetar, ou seja, o processo de evaporação, se eu faço queimada, primeiro, já trato a questão da infiltração no solo. A fumaça que sobe é um elemento pesado, a poluição, eu já vou comprometer esse processo. Não é verdade? Então, quando eu começo a tirar a água do lençol freático de um poço, não sou contra poço, pelo contrário, não é essa a questão. Nós tínhamos que ter um processo de interferir o mínimo possível para que todo o ambiente pudesse, na normalidade, ou seja, repor o estoque. Uma economia, vamos dizer assim, da natureza. Seria, né, professor? Como é que eu vou fazer a economia, a gestão dessa questão? Ou seja, como que eu vou ter equilibrado o meu estoque com o meu consumo. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós estamos usando mais do que o processo de renovação, né, professor? Exatamente. Concluindo, entendemos essa questão? Dá para nivelar o tema assim, né, professor? Aí nós vamos pensar na questão sustentabilidade, como o professor Alan falou. Aí eu coloco aqui, sustentabilidade, eu coloco aqui uma exclamação. Sustentabilidade
Ou seja, uma interrogação. Mantidos os níveis atuais de consumo, estima-se que 50% da população da humanidade viverão em 2050 em regiões com falta crônica de recursos hídricos de qualidade. Isso é fato, pela projeção. Nós vamos fazer essa tendência. É um dado gravíssimo se levarmos em consideração que 60% das doenças conhecidas estão relacionadas com alguma forma com a escassez da água. Ou seja, uma má distribuição e gestão dos recursos hídricos. Aí eu pergunto, estamos contribuindo para a sustentabilidade? E o que é sustentabilidade? Ou seja, pensamos, aí fica essa pergunta, o que é sustentabilidade? Mas vamos ver essa projeção matemática. No início do século XXI nós tínhamos próximo de 2 bilhões. Atualmente já estamos com 6 bilhões. Em 2025 estima que nós teremos 8,3 trilhões de habitantes. Se nós formos ver no Brasil, de 2000, o ano 2000 tinha 169 milhões, e em 2005 estima 237 milhões. Quase que nós dobramos. Ou, numa escala maior, a população triplicou em 100 anos e o consumo de água aumentou 6 vezes. E a quantidade de água continua a mesma. Continua a mesma, só que o seguinte, está cada vez mais distante, a reserva da onde eu estou extraindo está mais distante, ou desceu o lençol freático, diminuiu a quantidade dos rios e lagos, mas ou seja, ou está em algum momento, algum lugar, mas ou seja, vamos, na nossa pequenez, a nossa, dizer assim, nosso nível intelectual, nosso conhecimento, não mudou a quantidade de água. Mas, aonde está essa água? Nós precisamos de medidas que reponham esses nossos reservatórios normais. Então, o uso racional fica sempre aquela nossa questão. Se eu tenho dificuldade de acesso, olha aqui, como é que vai dar a extração? Como é que se dá a captação? Se eu tenho problema na captação, eu preciso ter um sistema eficaz de tratamento dessa água que eu estou coletando. Então, aqui, como funciona a estação de tratamento de água? Lembra dessa simulação? Acessem o endereço, repassem para as gerações futuras, como nós somos, né, professor? Formadores de opinião. Vamos passar até para os nossos bisnetos, que queremos que vamos ver nossos bisnetos, né? Então, vamos ter essa consciência de, se nós erramos até aqui, não vamos permitir que esse erro tome proporções maiores no tocante ao consumo. Não é, professor? Então está aqui o caso da estação. Aqui nós vamos ver como que eu vou distribuir, quais os materiais que eu vou abastecer, onde eu estou com a maior utilização do PVC, que é industrializado. Tem o CPV, que é para água quente. De acordo com a finalidade, eu vou usar um material que é mais propício. Eu tenho um tubo de cobre, onde ele trabalha tanto com água fria, com água quente e gás, por toda a questão. O ferro fundido, eu vou trabalhar, ou seja, essa questão, para cada material tem um fim específico. O PVC, eu posso usá-lo como está sendo bem mais difundido na água fria? Sim. Mas no tocante, se eu precisar de uma água quente ou outro tipo de tratamento, eu preciso ter, ou seja, aqui eu tenho ou PVC ou CPV. Mas tem outros tipos de materiais que podem ser lançados ou podem ser utilizados também. Perfeito? Aqui nós vimos, será que é esta a ideia de um projeto? Como o professor Alan falou muito bem. Esse é um esboço, professor, isométrico, que é uma figura isométrica. Uma vista isométrica. Vista isométrica. Olha, esta é uma vista isométrica. Quando a gente fala principalmente de abastecimento de água, esses dois itens são indispensáveis. Sim. É a planta baixa acompanhado de uma vista isométrica. Que aí só a vista isométrica consegue explicar as alturas das tubulações e como elas são realizadas. Ou seja, está quase que em perspectiva, né, professor? Você vê que o ambiente, você vê como que aqui a habilidade dos arquitetos. A isometria é uma espécie de perspectiva.
na verdade. É uma espécie perspectiva, É uma espécie né? de perspectiva. Então, olha aqui, se nós olharmos, olha um canto desse ambiente ao outro canto, e nós vemos com uma visão espacial, né? Nós vemos como uma visão espacial, como que se dá essa perspectiva. Veja aqui, a tubulação onde eu tenho a entrada de água, eu tenho a altura até 1,10 m, aqui você vê que o professor Alan falou bem, eu tenho uma noção, além ou seja, como eles estão distribuídos, a 1,10 m está a alimentação para o tanque, ou seja, aqui é a água direta, né? Eu não estou vindo do reservatório. Então, vou para o abastecimento da caixa, aqui o sistema onde eu tenho ou o ladrão ou o sistema de limpeza, tenho a coluna de abastecimento, onde eu vou ter a coluna normal aqui, onde eu vou fazer a distribuição para o ambiente, com abastecimento para o chuveiro. Da mesma forma, essa tubulação vem para a pia, aqui vem para uma pia de cozinha e vem aqui o abastecimento para a caixa de descarga. Ou seja, uma vista geral com as bitolas aqui, as bitolas dos canos, olha aqui, da tubulação, como também a altura, como eles estão se compondo, como é que está distribuído essa ligação. Perfeito? Aqui nós vamos ver, acho que faltou nós falarmos da questão da medida. Eles dão medida em milímetro, mas é usual no mercado se falar em polegada também, né, professor? Sim. Se usa muito polegada. Então, uma polegada é 25,4 milímetros. Não vai mudar nunca, né, professor? Não. Uma polegada. Então, mas para isso nós vimos também que tem uma outra questão, ou seja, para nós vermos do uso, não basta ser apenas bonito. Ou seja, precisa atender ao mercado e que atenda aos quesitos do uso racional. Nós vamos lançar mão dos produtos nessa instalação, mas precisamos realmente ter, assim, atende ao uso racional, nós conseguimos reduzir o consumo, porque eu acho que essa é uma tônica principal. Aqui nós vamos ver um vaso sanitário. Lá no início perguntamos quantos litros de água, se você sabe quantos litros de água são necessários para uma descarga. Professor, pela história parece que mostra que as primeiras caixas começavam com 18 litros, né, professor? Sim. Eram 18 litros de água, cada descarga que se dava era 18 litros de água. Hoje nós temos caixas acopladas que até 9 litros, não é isso? Sim. Hoje, na verdade, a gente tem os acionadores que são economizadores, né? Então, na maioria dos casos, uma das válvulas, ela despeja 6 litros e a outra 3 litros. 3 litros. E aí, se forem as duas acionadas, aí seriam 9 litros. 9 litros. Então, de acordo, então você tem aquela válvula de descarga, tem descarga dupla, né? Vamos dizer assim. Isso. Você tem lá como se fosse duas, né? Não, uma que envolve maior. Não vem o caso aqui, eu como desenhista. Sim. Desculpa, me perdoe. Mas é a descarga dupla. Você vai ver que tem tudo em cima da descarga, a caixa acoplada. Você vai ver uma que é para 3 litros, outra para 6 litros, ou as duas simultâneas, 9 litros. Né? Que já são 50% do volume original de como começou as caixas, que era embutida na parede, né? Vejo que aqui nós conseguimos controlar, ou seja, um volume de água. Será que é o ideal para nós a caixa acoplada ou será a válvula de descarga? Cabe a nós, se nós temos uma monitoração do consumo na escola, na instituição, aí sim nós vamos fazer a opção e num dado momento fazer uma readequação, né, professor? Então é um estudo constante de como está o consumo na nossa instituição que nós podemos propor mudanças, porque todos os equipamentos têm uma vida útil. Então como nós vamos trocar esses equipamentos? Perfeito? Então o que é um projeto? Vimos o que é um plano, um intento, mas nele se resume todas as ações que nós precisamos, ou seja, aparecem os desenhos, as medidas, as outras informações, como os detalhes construtivos, ou seja, um projeto, ele é bem amplo. Ele te fornece todas as informações, tanto para o construtor, quanto para os usuários e, por fim, lá no final, enquanto a vida útil daquele edifício, daquele prédio, ou seja, nós vamos saber como é que ele foi construído. Diante de uma manutenção, o projeto ele é fiel a tudo que foi executado, o que está presente.
Né, professor? Então aí que tem todos os projetos serem atualizados, em cada instituição teve alteração, muda o projeto. Faça a adequação do projeto. O retrofit aí. Não, as-built. As-built. Como construído. Perfeito? Projeto de edificações, onde no projeto de edificação ele vem o projeto de arquitetura, que são todo o esboço, vistas, né, professor? Fachadas, tudo mais. Claro. Seria isso? Isso. O projeto de fundação, de estruturas, de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. Ou seja, nós entendemos que hoje vimos a função nobre do arquiteto, que é o integrador. Você vê que em um projeto de edificações, os projetos de arquitetura, que na verdade tudo isso daqui, eles tinham que estar deslocados, né, professor? Que está tudo inserido dentro do projeto de arquitetura, não é isso? Então, aqui é um item principal, vamos botar 1, e aqui é 1A, 1B. Então, todos esses itens aqui estão inseridos dentro do projeto de arquitetura. Seria isso? Sim. Então, o arquiteto é um integrador. É necessário, quando nós vamos fazer qualquer ação, como é que quem pensou? O arquiteto. Então, por favor, vamos consultá-lo. O que é que ele visualizava? Porque tem toda uma questão, eu acho interessante isso, depois nós fomos respeitando, né, professor? A identidade. Por isso que nós vamos ver o que, quando se preserva um patrimônio, opa, mas pera um pouquinho, a arquitetura que foi construída marca um tempo, marca, né, todos os tempos modernos, cada tempo marcou-se uma fase e a arquitetura acompanha o estilo de construção, não é isso? Sim. E nós temos que respeitar esta ideia, nós temos que bater reverência para vocês, arquitetos, tá, professor? Tá bem? Não é pra tanto. Não, mas assim, como integradores. Como integrador do sistema, porque eles pensam num todo, a visão holística, enquanto cada um pensa no seu detalhe específico. É verdade. Eu acho que é uma equipe multifuncional. Aqui a escala, o que nós falamos do escalímetro, porque tudo que nós vamos fazer é necessário um esboço que seja mais próximo possível da escala. Não é verdade? Cada 1 metro, 1 centímetro. Ou seja, tudo que eu vou representar uma sala 4 por 5, 4 metros por 5 metros. Então, 4 centímetros por 5 centímetros. Isso, a escala. Tá aqui o elemento, só para nós lembrarmos. Tudo que nós vamos fazer um esboço, sair o mais próximo possível da escala. Se é 4 metros, 4 centímetros. Se é 5 metros, 5 centímetros. Se eu colocar 4 por 5, eu fazer 2 por 6, opa, ficou tudo realmente esquisito. Fora de escala. Ou seja, desproporcional. Aqui um exemplo de planta baixa, como o professor Alan falou, tem toda aqui, por mais que eu venha ter o esboço das instalações, mas estão embutidos na parede. Pelo isométrico, eu consigo ver essas representações em cada local. Bem, a capacidade dos reservatórios para a instituição, que nós temos que ver, definir, em média, 24 horas de consumo. Eu tenho que ter uma caixa, um reservatório para abastecer a instituição que seja suficiente para abastecer no mínimo 24 horas, não mais que 3 dias. Senão eu vou ter um reservatório, a menos que a realidade do local seja, se eu tenho um abastecimento, aonde o histórico mostra que eu tenho escassez de água, ou tenho problemas, ou seja, eu vou ter um reservatório de acordo com o meu suprimento, perfeito? Para não impactar o funcionamento normal. Ou seja, considerar em média de interrupções no abastecimento. Usou armazenar o volume a ser utilizado em 48 horas. Lembra para nós dimensionarmos o reservatório. A famosa caixa d'água. Pois bem, já vimos até aqui como eu consumo. E agora como eu descarto. E para descartar, eu também tenho todo um projeto de esgoto sanitário, né? Projeto de esgoto, está aqui o endereço, mas aqui, olha, eu tenho todo aqui o que vem da bacia, eu tenho a caixa sifonada do chuveiro, eu tenho aqui onde entra a água da caixa do lavatório, e todo segue um caminho para uma saída, ou para a fossa séptica, ou para um sistema de tratamento, o sistema de esgoto do município. Perfeito? Está aqui como, lembram, se eu extraio a água, abasteço, eu vou extrair desse mesmo rio,
Como é que eu estou devolvendo essa água que eu uso se eu jogar para cá? Então, eu vou gastar mais no meu tratamento. Então, com isso, como se dá o processo de tratamento para devolver para a natureza o que eu extraí? Vale ressaltar e frisar mais uma vez, sermos insistentes em como nós estamos devolvendo para a natureza o que nós extraímos dela. A água de consumo é retirada do lençol freático e o esgoto é lançado em fossas sépticas e sumidouros, ou vai para o mesmo manancial, se nós não fizermos tratamento. E os cuidados para uma fossa, aonde ela tem que estar distante do manancial. O ideal é que nós possamos ter as nossas unidades de tratamento domésticas. Cada instalação tem a sua unidade de tratamento, porque quando eu descartar lá na frente, eu sei que eu posso ver as carpas, os peixinhos, ou seja, aquela água, eu estou devolvendo ela em condições, ou seja, de seres vivos, não de bactérias nem vírus, né? O uso racional não compreende apenas em consumir menos. Então eu tenho que cuidar do desperdício da torneira, como também, ou seja, aqui nós tínhamos aqui todo um volume de descarte pelo desperdício por defeito nas instalações, nas torneiras. Então, para refletir, sendo a água um elemento vital, tal qual o ar, como preservar para não causar impacto às gerações futuras, aí nós entramos em sustentabilidade, que é desfrutar de algo sem comprometer o uso das futuras gerações. Então, eficiência energética é eu saber usar os recursos naturais sem causar impacto para gerações futuras. Não é só tocante à energia elétrica, mas é o uso racional da água, como que eu uso o ambiente. Tem um trabalho na Eletrobras onde ele fala sobre eficiência energética, ele vai ver sobre a questão, mas vale a pena se pesquisar um pouco a respeito sobre o uso racional e como eu contribuo para a sustentabilidade. É um tema muito vasto e que vale a pena nós dedicarmos. E o que é uma manutenção? Por fim, nós vamos ver a questão da manutenção, ou seja, o conjunto de atividades a serem realizadas para tratar de que maneira preventiva ou corretiva. Preventiva para prevenir dos problemas futuros, das panes. E a corretiva é quando realmente nós tivemos todos os cuidados e a vida útil ou qualquer outra pane. Então nós temos que corrigir, trocar, substituir. Perfeito? Mas nós vimos também que a prudência e a disciplina são fatores primordiais na durabilidade dos equipamentos e das instalações, que é, como educadores, como cuidar do uso, né, professor? Exatamente. Como cuidar do uso nas instituições. Perfeito? Sobre quem recai a cobrança no caso de danos? Será que nós, como técnico de infraestrutura, no diretor da instituição, mas não é a famosa busca do culpado? É nós irmos, para não punir os inocentes, você tem até uma brincadeirinha dessa. Não é buscar o culpado e no fim acaba punindo os inocentes. Nós temos é que reeducar o nosso povo no tocante ao uso, perfeito? Esse processo de integração, professor, eu acho que é muito importante, porque além de valorizar o profissional, na própria atuação dele dentro da instituição, também promove uma reflexão social, onde que todos nós, como cidadãos, temos que zelar pelo patrimônio público. E se nós estamos falando da instituição de ensino como um todo, né, nós estamos falando do patrimônio público. Né? E o que, digamos assim, o que se faz em casa, se faz fora dela, se faz na praça. Na praça. Linguajar da vovó, né? Costume de casa, se vai à praça. Exatamente. Então, vamos, todos nós, ou seja, nessa integração, como o professor Ara falou muito bem, todos nós sermos responsáveis pelo patrimônio. Então, lembre-se, qualquer ganho que nós tenhamos na redução de custo, quer seja no consumo, quer seja na manutenção, por tratar de recursos, poucos recursos, parcos recursos da nossa instituição, todo para nós é lucro.
Podemos dizer que evitamos gastos, direcionamos recursos para outras ações. Então nós temos que destinar recursos para realmente trabalhar na questão de filosofia, né, professor? De integração, de conscientização. Esse processo de adaptação para um sistema sustentável, ele é um, digamos assim, eu acredito que seja um sistema que ele se paga ao longo do tempo, ou seja, é uma coisa que se faz a longo prazo, como se fosse um grande investimento. Sim. É um investimento que que retornará até para a pessoa, mas também beneficiará muito mais o próprio legado dela. Serão os filhos, os netos, os bisnetos, né? E é nisso que a gente tem que pensar, que o mundo não acaba quando a gente acaba. Exatamente. Exatamente. O que é que nós vamos deixando de princípio que haja visto que seja a nossa árvore genealógica ascendente, né? Será que o nosso tataravô pensava em nós hoje? Mas nós hoje estamos refletindo sobre essa questão, o que é que nós vamos deixar para nossos tataranetos, para as gerações futuras. Não é verdade? É uma reflexão. A gama de assuntos aqui apresentados, elas são das mais assim, bem abrangente. Nós demos assim uma visão bem holística dessa questão do abastecimento, mas eu continuo ainda batendo na mesma tecla. Nós temos que mudar o nosso comportamento. O nosso e da geografia onde nós estamos, né, professor? Da geografia onde nós estamos inseridos. Qual é a minha geografia hoje? Esta sala. E você que está interagindo comigo. Então, será que eu estou conseguindo passar o que eu recebi, a conscientização que eu tive para mudar os comportamentos? Não é, professor? Essa disciplina levou ou não nos levou a refletir sobre toda essa questão de uma maneira mais intensa? Por mais que nós sabíamos, mas nós foram exaustivos nos diálogos, nas pesquisas, nas buscas, como você também. Então, cabe a nós sairmos daqui como formadores de opinião e que contribuição nós vamos deixar, que legado nós vamos deixar para os nossos alunos. Exatamente, eu penso que o primeiro passo para você ser um crítico é você conhecer sobre o assunto que você está falando. Senão, na verdade, você vai ser um ignorante, né? Você vai ser um rebelde sem causa, né? Que nem Rebelde sem causa. Que nem dizia minha mãe. Entendeu? Então, assim, é importante porque hoje a gente conheceu como é que funciona o sistema e quais são as possibilidades e quais são os desdobramentos disso, né, a respeito da escassez ou da própria poluição. Eu acredito que foi, né, muito satisfatório, né, toda essa investigação e que os alunos pensem com carinho nesse tema. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, porque esses dias eu estava nessas reflexões, eu vi, se o sonho morrer, só morre um sonho quando morre um sonhador. Não é verdade? Exatamente. Então o sonho nosso, enquanto nós estivermos aqui, com força, poder de convencimento, vamos pesquisar cada vez mais e hoje é pegar mesmo essa moçada que está vindo aí pela mão e nós sermos formador de opinião. Que tenha contribuído para vocês como contribuiu para mim e que foi um aprendizado estar contigo no exercício dessa disciplina, professor Ana. Obrigado, professor. Dividir esse espaço contigo foi uma honra. Também é sempre um aprendizado, né? Nós sempre aprendemos, né? Um com o outro. Muito obrigado e obrigado a vocês por ter assim exaustivamente os feedbacks que nós recebemos a respeito desse modo. Então vamos lançar mão do material que for passado. Fica aqui o nosso abraço. Um abraço.